Pessoal, retomando aqui a parte 2 do treinamento, né? Já fizemos a parte 1, que foi a introdução do conceito de CNC, do próprio simulador, né? Mostrando algumas funções operacionais, fizemos até um exemplo de faseamento, e agora a gente vai para a modalidade de fresamento, né? Então, até aproveitando aqui o simulador, que a gente utilizou ele já na parte 1, né? Mostrei a parte operacional aí para vocês. Quem não assistiu, lógico, sugiro retomar e assistir a parte 1 primeiro, que ela é um pré-requisito para a gente continuar aqui a parte de fresamento, né? Então vamos lá, ó. Vou entrar no Program Manager. Olha lá, tá a minha pastinha da UFRN. Eu apaguei aquele programa que a gente fez no vídeo 1. Então agora eu quero mostrar para você, pessoal, para vocês a diferença entre o Shopmill e a programação em código G Siemens mesmo, né? Então, ó, vamos criar um programinha novo, ó, só que dessa vez eu não vou criar ele no Shopmill, né? Vou criar ele aqui no código G. Então vamos colocar aqui, ó, programa G Code, né? Então, vou dar o OK aqui, ó. Percebam, pessoal, a diferença. Olha, já nem me deu a opção de criar o blank aqui, de criar a minha peça, né? Apesar que eu consigo fazer isso, ó, aqui dentro do menu diversos. Lembra aquele que a gente fez o ciclo 832, o Advanced Surface, o ajuste High Speed, né, da máquina conforme o momento de usinagem, ó. Aqui em cima eu tenho a peça bruta. Então vamos lá, ó. Então eu vou deixar esse exemplo aqui, ó. Aqui também vale, ele é bem mais simples, né, ó. Mas eu tenho a opção de definir aqui o tipo de peça, né, ó lá, definir o meu zero peça aqui, ó, que vai ser o meu X0Y0, né, a minha peça, vamos deixar a mesma peça, ó, 100 de comprimento por 100 de largura, né, e com 50 de profundidade e minha face Z aqui valendo 0. Então tá criado aí a minha peça, né. Então aqui, pessoal, ó, eu dei um Enter. Vamos começar o programa, por exemplo, G54, G90. Primeira coisa, eu preciso chamar a ferramenta, né? Então, ó, eu vou entrar no modo de edição. Aqui eu continuo chamando a ferramenta normalmente. Ó, eu tenho essa opção de selecionar a ferramenta aqui, ó. Então, vai me abrir a lista, vou pegar a mesma ferramenta lá, né, ó, a ferramenta de 32 milímetros. Vamos dar um M6, né? E aqui vamos dar uma rotação, ó, S3000, M3, certo? O avanço eu não preciso colocar, porque o ciclo já vai me dar esse parâmetro, mas a chamada de ferramenta e rotação não. Relembrando, pessoal, que quem precisar programar aqui em modo ISO, que seria o ISO Siemens, né, com o G291, no simulador é possível, ele não está habilitado, tem que fazer um procedimento, e aí fala com a gente ajuda aí, mas dá para utilizar, muitas escolas utilizam mesmo para programar em ISO mesmo, né? Então vamos lá. Então agora eu quero mostrar a diferença entre o Shopmill e a programação G. Percebo que aqui eu já escrevi pelo menos 3 linhas, né? Então, ó, mas os meus ciclos estão aqui embaixo, né? Eu continuo tendo o fresamento, ó, então vamos chamar o fresamento, e ele continua aqui, lá, facear com fresa. É praticamente o mesmo ciclo com alguns parâmetros a menos, ó. Então, lá, o plano eu consigo selecionar por aqui. Olha lá, o próximo parâmetro, RP, a retração de ferramenta, né, ó. Então, vamos colocar aqui uma altura de 100 milímetros para a ferramenta retomar antes dela vir para o próximo passo. E uma distância de segurança aqui, ó, ele está mostrando que está ativo aqui em laranja. Vamos colocar 2 milímetros. Olha lá, o avanço está aqui, né? Então, vamos colocar um avanço aqui. Aqui o mesmo parâmetro, olha lá, desbaste ou acabamento, vamos fazer o desbaste. E aqui, aquele parâmetro lá que eu mostrei para você de trajetória da ferramenta. Eu vou deixar esse cara aqui para ele ficar um pouco diferente agora, para a gente mudar um pouco. Olha lá, buscando os parâmetros, o meu X0Y0 está aqui. Ele não puxa, pessoal. Aqui como eu já usei, ele buscou, mas tem sempre que observar isso aqui, ó. O meu Z0 é a face 0, beleza. Olha lá, o X1, comprimento, o Y1, largura, ótimo. E aqui, ó, vamos tirar 2 milímetros, né, do faceamento.
aquele velho parâmetro aqui, ó, milímetro, né? O polegar, aqui está em polegada, né? Porque eu não definia, mas tudo bem. Vamos colocar em porcentagem. Então, vou utilizar 90% da fresa, né, de entrada. E aqui, ó, se eu for tirar 2 milímetros, eu vou colocar 1 milímetro de passo de profundidade. E o sobremetal eu vou deixar aí, ó, 1/10, né? Então, vamos lá. Eu vou aceitar. Vou dar uma arrumadinha aqui no programa. Vou dar um Enter aqui e colocar um M30, né? Então, vamos lá. Ó, agora, pessoal, eu vou fazer o que? A simulação. Vamos ver a diferença aí na trajetória da ferramenta, né? Ó. Então, lá, eu mudei esse valor. Ela tirou 1 milímetro e agora vai tirar mais 1 milímetro. Até aí, beleza, né, pessoal? O que eu quero mostrar para vocês, ó, é que aqui, eu vou voltar aqui na parte de edição, ó, eu tive que escrever algumas linhas, né? Então, vamos voltar aqui no Program Manager, ó, agora eu vou criar um novo programa, só que no Shop1000. É igual a mesma coisa, né? Ó, vou colocar aqui, ó, toque o teste, só que no Shop1000, para a gente visualizar essas diferenças aí, ó. Novamente, ele pede para definir o cabeçalho, já está tudo pronto aqui, ó. Já defini aqui se é milímetro ou polegada, olha lá o G54, olha lá meu zero peça está aqui, ele foi buscado os valores que eu usei na última vez, ó, o plano está aqui, a retração de ferramenta, o sentido, está tudo pronto. Né? Então eu vou dar o aceitar, e aqui continua a mesma coisa, fresamento faciar com a fresa. Agora que é importante, ó, muito parecido, né? Ó. Tá o avanço aqui, ó, e agora eu tenho o parâmetro de rotação. Então, eu não preciso chamar a ferramenta lá por escrito, que nem eu fiz, né? Aqui, ó, já chamo ela direto aqui da lista, ó. Ela vem aqui, e aqui eu boto a rotação dela aqui, ó. Né? Agora, o sentido de giro aqui, pessoal, ele vai buscar da onde? Ele vai buscar da lista de ferramenta. Né? Lá no programa, em código G, a gente colocou o M3 e M4. Agora, aqui, o que vale? Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vamos terminar aqui de preencher, ó. Então, olha lá, desbaste ou acabamento. Vamos deixar aqui, ó, lá, a mesma trajetória de ferramenta, ó. Vamos conferir aqui, tá tudo certo. Por isso que é prático, é rápido, né? Ó. Ele já buscou o valor aqui que eu vou tirar 2 milímetros de profundidade, ó, lá, com 90%, né? Ó. Agora já está em milímetro, né? Porque eu ativei milímetro antes. E eu vou tirar em 2 passos, de 1 com um sobremetal de 10 para acabamento aqui, ó. Então, ó, já fiz o programinha em 2 linhas, né? Eu vou entrar aqui, ó, lembra no offset, onde é a lista de ferramenta, ó. Vamos pegar essa ferramenta 32, ó. Aqui, ó, nesse parâmetro eu defino, ó, qual que é o original de sentido dela, tá vendo? Eu posso mudar, tá vendo lá? Então, ele vai buscar esse valor aqui. Então vamos lá, vou entrar no Program Manager de novo, ó. O programinha está aqui, lá o G-Code que a gente fez e o Shop1000 aqui. Então vou abrir o Shop1000 aqui pela setinha aqui, ó. Então aqui vamos simular, só para a gente ilustrar, né? E estou mostrando para vocês a diferença na programação em código G para o Shop1000. O Shop1000 ele tem um pouco mais de facilidade, se praticamente você não vai escrever nada, né? Enquanto no código G vai escrever alguma coisinha assim. Mas basicamente os ciclos são os mesmos. Os ciclos tecnológicos de usinagem são os mesmos. Até aí beleza, né, pessoal? Vamos lá. Então agora, para a gente começar mesmo o curso, eu escolhi algumas peças aqui, né? Eu acho que dá para a gente começar de uma maneira mais simples, né? Utilizando os ciclos aí e eu vou mostrando passo a passo. Então, ó, vamos pegar essa peça aqui, né? Ó, é uma peça simples, ela tem 20 de profundidade, 150 por 100, né? Então, vamos criar essa peça aqui, ó. É muito simples, né? Ela tem só os 4 furos. Então, eu vou fazer um faceamento nela, só para a gente ilustrar, né? Aqui é um furo M10, então vamos fazer
uma rosca, tudo, furo de centro, para eu poder ir indo mostrando um pouco mais dos ciclos para vocês. Ó, então vamos lá, ó. Novamente, vamos lá no Program Manager, vamos criar o nosso terceiro programa aqui, ó. Então, olha lá, novo, só que agora eu vou no Shop New. Né? Então, aqui, deixa eu voltar aqui no desenho, ó. Ele é o programa M609, eu vou chamar ele no mesmo, é o número dele no manual, né? A gente tem um manual em português aí completo, vocês podem baixar lá na nossa página. Então, vai ser o M609. Então, vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros. Ó, milímetro, G54. Ó, aqui está diferente. Ele tem 150 em X por 100. Em Y, o meu Z é 0. E aqui eu vou ter o quê? Menos 20 de profundidade, né? Então, como eu vou fazer um faceamento, só para mostrar para vocês, vou tirar 2 milímetros. Vamos colocar aqui, ó, menos 22, vai? Para a gente tirar esses 2 milímetros aí de material. Então aqui, ó, retração de ferramenta, distância de segurança, o sentido da usinagem. A retração é aqui, pessoal. Se eu quiser utilizar com os parâmetros ali, o RP, ó, eu clico em RP, ó, ele vai obedecer o que eu coloquei aqui. Se for otimizado, ó, ele praticamente usa só o valor do SC, que é a distância segura. Então aqui você tem, ó, por exemplo, a ferramenta vai vir, ela vai subir só 1 milímetro e já vai para o segundo passo. Né? Então aqui é uma usinagem mais otimizada, mais rápida. Agora, se você tem receio, precisa de uma distância de retração, por exemplo, coloca 10 milímetros, né? E aqui você vem e deixa em RP, ó, ele vai fazer esse ciclo, ó, ela vai usinar, vai subir 10, desce, sobe, né? É só para mostrar para vocês isso aí. Então, eu vou aceitar aqui, ó, tá pronto o cabeçalho, ó. Então, a gente já viu isso, né? Vamos no fresamento, ó lá, facear com a fresa. Então, ó, vamos mudar a fresa agora, vai. Vamos pegar essa fresa aqui de 20, ó. Só para... Vamos diminuir um pouco o avanço. Rotação 3000, ela desbaste ou acabamento. Vamos escolher esse sentido aqui da usinagem e dar uma conferida aqui nos valores. Ó, X0, Y0, Z0. Beleza, meu comprimento em X 150 e Y 100. Vou tirar 2 milímetros, lembra? Ó, com a porcentagem da fresa de 90, né? E com 2 passes de 1 milímetro cada, né? Ó, e um sobremetal de 1/10. Aqui eu poderia até zerar. Vou mudar só para a gente... Então, ó, vou aceitar. Vou fazer só o faceamento, pessoal. Então, vamos lá, ó. Até agora aqui a gente não viu novidade nenhuma. Vamos aumentar um pouco o nosso avanço, né? Aqui está em 50%. Ó. Então, eu vou em controle de programa, ó. Vou no meu override, ó. Cliquei uma vez, ó, ele foi para 55. Olha lá, ele vai de 5 em 5, ele vai até 120, só que 120 ele faz de uma vez, a gente não consegue nem ver. Então eu vou deixar em 115 mesmo, né? Então aí, fez o faceamento. Então, ó, vamos voltar na peça, vamos fazer esses 4 furos agora, para a gente usar o ciclo de furação. Então vamos lá, ó, a peça está aí, ó, meu menu de furação está aqui, é muito fácil de utilizar. Primeiro, o que vamos fazer? Vamos fazer um furo de centro, né? Então, ó, o ciclo é bem simples, né? Ó, poucos parâmetros. Vamos selecionar a ferramenta. Deixa eu ver se eu tenho alguma de centro aqui, ó. Ó, essa Center Drill 12, ela é criada standard. Ou então eu poderia criar uma ferramenta que nem eu mostrei para vocês. Vamos utilizar ela aqui, ó. Então, selecionei ela, ó. Vou dar o OK. Vamos aumentar um pouco o avanço dela aqui. A rotação. Olha lá, ele me pergunta se eu vou trabalhar em diâmetro ou ponta, né? Ó. Vamos trabalhar em diâmetro e vou colocar um diâmetro de 10, né? Ou 11. Né? E aqui o DT, pessoal, é o tempo que a ferramenta fica aqui embaixo. Né? Aqui a gente não tem ferramenta, nem o material, é só um exemplo, né? Ó, esse tempo aí da ferramenta, eu vou deixar esse 0,6 segundos aqui que está no ciclo, ó. Rapidamente preenchi o ciclo aqui, eu vou dar o quê? O aceitar, né? Então percebam lá que eu estou com um ciclo de centro,
Só que agora o que eu preciso? Da posição dos furos, né? Então, para isso aqui, ó, na horizontal, ó, eu tenho um ciclo aqui de posições, né? Ó. Então, vamos lá, vamos ver como é que são esses caras aí. Ó. Eu tenho todas essas opções. O primeiro é posição individual, ou eu posso usar uma tabela, né? Então, aqui, por exemplo, vamos usar a posição individual. Olha lá. Primeira coisa, ó, retangular ou polar, vamos trabalhar retangular, ó, o Z0, ó, a gente não tirou 2 milímetros, então eu já consigo compensar aqui, ó. Ele vai começar 2 milímetros para baixo em Z. Então, lá, X0, Y0, seria o meu primeiro furo, ele está mostrando aqui, ó. Lembrando que aqui também funciona o help, ó, né? Então, o meu primeiro furo, vamos ver aqui no desenho, ó. Vamos chamar esse cara aqui, vamos fazer essa furação aqui assim, ó, no sentido anti-horário. Então, o primeiro furo aqui, ó, se o meu zero peça está aqui, ó, a minha coordenada x está aqui no desenho 30 e o y o quê? 25, né? Então, vamos lá, ó. Então, x 30, x0, é o meu primeiro furo, 30 e o y 25. Estou dando para o CNC informando qual é a coordenada onde eu tenho que fazer o furo. Vamos ver o segundo furo aqui, olha lá, ó. O x agora é 120 e o y continua 25, né? Então vamos lá, x1 120 e o y1 25. Retomamos aqui o desenho, olha lá. O x agora é 120, o que mudou agora aqui? A minha cota y 75, né? Ó. Então, ó, x 120, só que o meu y ele foi lá para cima, 75. Agora o meu último furo aqui, ó. O x agora é 30 e o meu y 75. Fácil, né? Então, x 30 e o meu y 75. Isso aqui eu vou criar uma vez só, né? Ó. Tá criado aí. Se vocês perceberem, ó, ele fechou aqui a chave, ó. Sinal que tá tudo certo. Vamos agora simular para a gente ver realmente se tem algum erro, alguma coisa assim, né? Ele vai fazer o faceamento primeiro, ó lá. Bem rápido, tá acelerado um pouco a simulação, para a gente ganhar tempo, né, para ver mais coisas. Então aí, ó, os 4 furos de centro. Agora vejam como é prático, né? Agora, ó, o que eu vou fazer? Cadê o desenho? Isso aqui é um furo passante, né? Então eu vou fazer, ó, fazer aqui um furo profundo, né? Opa, desculpa, errei aqui, o que eu estou fazendo? Então vamos lá, ele está aqui do lado, ó. Então vou voltar no menu de edição, né? Então aqui, ó, de novo, ó, ciclos de furação, vou voltar aqui. Olha lá, vamos pegar aqui, ó, furo profundo. Ó a cara do ciclo aqui, ó. Eu posso reduzir ele ou não? Eu vou deixar ele completo, que é melhor para mostrar para vocês, né? Agora quem não tiver muito parâmetro, tá usando o simulador, pode usar ele mais simples, né? Então vamos lá, ó. É um furo M10, vamos selecionar uma ferramenta. Aqui, ó, tem uma broca 8,5, que é o que a gente precisa, né? Ó. Então, vou dar aqui, ó. Selecionei ela. Vou aumentar um pouco o avanço dela, a rotação, só para ilustrar. Aqui, ó, que legal, ó, ele está me mostrando como é que é o ciclo com quebra de apare e o ciclo com eliminação de cavaco. Isso aqui é bem, ó, é bem orientativo, ó lá, como é que é, ó, aqui ele vai eliminar cavaco, a ferramenta sai e volta. Vamos deixar esse ciclo aí, ó. Aqui, ó, se eu tenho ponto, se eu estou fazendo com ponta ou topo, né, percebam aqui, ó, no desenho, como é passante, isso aqui não faz muito sentido, é mais para demonstrar para vocês aqui. Então a peça tem 20, vamos fazer aí, ó, menos 25 mesmo, né? Só para visualizar. E esse aqui ó, são parâmetros de furação, né? Se você tivesse o material, a ferramenta, lá, ó, a primeira penetração, né, o percentual de avanço, ó, esse valor aqui D, ó, quanto que ele desceria no primeiro avanço, né, aqui no segundo, ó, essa diferença aqui. Então você tem todos esses recursos aqui, ó, fazer automaticamente o manual, ó lá, o DT, que é o tempo que a broca vai ficar embaixo também, eu consigo mexer. Então preenchi aqui, ó, vou dar o aceitar, ó. Agora eu preciso o quê, pessoal? Eu precisaria de novo dar o quê? A posição, né?
Só que ele não é exatamente o que a gente já fez. Então, ó, aqui ó, era muito fácil. Ó. Eu ligo aqui o menu de edição, ó, e eu tenho aqui ó, copiar, colar, cortar. Eu poderia muito bem vir aqui ó, em cima do ciclo de posições, ó, vou dar o que? Um copiar, ó, copiei. Venho em cima do ciclo de furação ó, e vou dar um colar. Ele vai jogar a minha posição para baixo. Ó. Já estaria pronto aqui. Né? Estaria pronto. Agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu vou cortar ele. Opa, desculpa, tem em cima dele aqui, ó. Eu vou cortar. Ai, vou dar um Ctrl Z, ele volta, tá vendo? Ah, perdi aqui, peraí, deixa eu ver se ele... Olha lá. Furação. Tá aqui, tá vendo? O Ctrl C, Ctrl V funciona igual aqui, pessoal. Então, se você que nem eu cometi um erro agora e cortei a mais, se você dá um Ctrl Z, ele volta aqui o ciclo que estava antes. O que eu quero mostrar é o seguinte, sem precisar... A gente fez a posição individual, então eu copiei ela aqui, mas agora eu quero mostrar de novo, ó. Furação, por exemplo, posições, ó, eu vou usar a tabela para mostrar como é que é o ciclo quando você tem uma tabelinha aí, ó. Então aqui, ó, vamos ver o desenho, ó. Deixa eu cancelar aqui. Então, primeiro, pessoal, a gente fez esse cara aqui, que eu entrava com os valores na mão, né, ó. Então, a gente preencheu aqui esses 4, né, são 8, 9, com os 9 valores e tal. Agora, você tem a opção de usar uma tabela, né, ó. Que é o que eu estou usando agora aqui, ó. Então, eu vou em cima dele aqui, vou usar a tabela, ó. Então, vamos lá, ó, o Z0 de novo, menos 2, ó. Agora, o preenchimento é um pouco diferente, né. Ele está me perguntando aqui, ó, qual que é o primeiro furo? X0, Y0. Esse não tem jeito, pessoal. Vamos vir aqui no desenho, lá, o meu X0 é 30 e o meu Y0 é 25, né? O meu primeiro furo, que é esse cara aqui. Então, vamos lá, X0, 30 e o Y0, meu primeiro furo, 25. Então, aqui ele pergunta se eu tenho ângulo, tá vendo? Entre os furos eu não tenho, então eu vou zerar, né, ó. Eu não tenho nenhum ângulo. E agora ele me pergunta aqui, ó, mais fácil, ó, qual a diferença da coordenada entre os furos em relação ao x aqui, ó, que seria o L1. Então, se eu olhar agora aqui no desenho, ó, se eu tenho aqui 30 e aqui 120, a diferença entre eles é 90. Então, ó, o meu L1 vai valer 90. E o L2? O L2 é em relação a y, né, ó. Então, se aqui eu tenho 75 e aqui é 25, a diferença, a coordenada é quanto? 50, né? Ó, 50, e aqui ele me pergunta, quantos furos você tem em relação a x? Eu tenho 2. O N2, quantos furos você tem em relação a y? 2. Então, ó, está preenchido aqui. Agora vamos simular. Então, eu posso usar as duas opções, eu posso copiar, colar, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, ela vai fazer o faceamento. Agora, pessoal, só para aproveitar o exemplo e ilustrar mais, ó, vamos voltar na edição. Se eu precisasse fazer uma rosca, né? Então, ó, eu vou de novo aqui, por exemplo, furação. Ó, eu tenho o ciclo aqui de rosca, né? Ó. Então, vamos pegar uma ferramenta aqui, aqui tem tem um macho aqui M10, né? Aqui, ó, próximo parâmetro, se é sem tabela ou isométrico, né? BSW, eu posso fazer 100, né, que aí eu tenho que calcular o passo e a rotação na mão. Ou então aqui, por exemplo, eu posso usar o M10, ó. Ele me dá toda aquela tabela aqui, né? Então, M10, olha lá, meu passo de 1,5. Aqui ainda eu posso mudar a rotação do spindle, se eu quiser, se eu precisar, né? Então, olha lá, comandril de compensação ou 100, né? Vamos deixar 100. Um corte só, e aqui, por exemplo, é quanto seria a minha rosca. Então, eu vou colocar 10 milímetros só, menos 10. Né? Só para visualizar. Aqui, se eu colocar 10, ele já sabe. É só para vocês visualizarem. Olha lá, o meu ciclo de rosca. Né? Então, eu vou dar o aceitar aqui. Ó. E agora eu vou copiar. Posso copiar qualquer uma das posições. Ó. Então, venho aqui no Edit, ó. Vou nessa posição, ó, vou dar um copiar. Venho em cima do ciclo e vou dar o quê? Um colar.
Opa, vou dar um Ctrl Z. Ele deu algum errinho, de vez em quando ele dá isso. Dá um Ctrl V, vamos ver se é isso, ele aceitou, tá vendo? Eu dei um Ctrl V ao invés de clicar aqui. Até foi bom acontecer isso, ó. E agora eu vou simular. Então fica muito fácil, você vai acrescentando ciclos e vai colocando, copiando as posições ou fazendo alguma alteração, né? Alguma coisa do tipo assim, ó. Ela fez o furo. É só para exemplificar, né, pessoal? Usando. Não faz sentido a rosca desse jeito, mas é só, tá vendo? Fez a rosca, beleza. É só para a gente dar um exemplo com algumas variáveis a mais aí. Então vamos voltar aqui, vamos pegar as peças aqui, ó. Essa aqui é muito parecida, né? Eu posso usar o ciclo aqui, ó, de tabela, né? Aí seriam 3 por 3 furos, né? Daria essa distância aqui e essa distância entre eles. E aqui eu também tenho, ó, o circular, né? Quer ver, ó, que a gente pode até aplicar nesse cara aqui para ganhar tempo, né? Ó. Vamos ver aqui no desenho, ó. Tá vendo? Ó, raio 20, M8. Vamos colocar o diâmetro de 10 mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu vou entrar aqui na furação de novo, né? Ó. Vamos fazer, por exemplo, um furo de centro. Novamente, ó. Coisa rápida, ó. Pegar, ó, a ferramenta já tá aí, tudo bonitinho. Né? Ó, vou aceitar. E agora, de novo, ó, posições, ó. Eu posso entrar o que? Manual, que é muito mais difícil aqui no circular, ou então usar um ciclo, a tabela pronta, já está aí, ó. É só eu preenchê-la, Z0 menos 2. Agora, ó, o X0 e Y0, o que é? É a referência do centro, né? Então, a minha peça ela tem 150 por 100, então o centro da minha peça em X ali vale 75, e em Y vale quanto? Metade de 100, né? Olha lá, 50. Por exemplo, eu vou fazer 6 furos aqui, ó. Então eu vou colocar no N6, ó. E ele me pergunta aqui, você vai ter algum ângulo? Então eu vou colocar 60 graus, né? Para a gente ter a volta completa. E aqui, ó, o raio, sei lá, vamos colocar um raio de 20, que nem está naquele exercício ali, ó. Eu só quis mostrar para vocês como é que é o ciclo, né? De posição circular, ó. 6 furos, ó, vou dar o aceitar. Olha lá, furo de centro, já está aqui, ó. E agora a gente simula. Né? A ideia é ir acrescentando coisas aí para vocês terem uma noção. Olha lá. Olha lá, bacana. O que a gente poderia fazer aqui? Usar um ciclo de gravação, mas vou fazer na outra peça. Aqui, por exemplo, agora, a gente poderia vir o quê? Para os ciclos de fresamento, por exemplo, e utilizar aqui o ciclo de saliência. Né? Ó. Eu tenho retangular, eu tenho circular, eu tenho múltiplas arestas. Então, por exemplo, quero fazer uma espiga retangular. Então, vamos lá. Ó. O conceito de preenchimento é sempre o mesmo. Ó. Vamos pegar uma fresa aí, ó. Vamos pegar uma fresa um pouco menor, essa de 16. Definir um avanço, lá, uma rotação, mesma coisa. Ó. Agora, esse cara aqui é importante. Eu preciso dizer da minha saliência qual que é o ponto de referência. Ó. Eu posso escolher, tá vendo? Ó, aqui não é o zero peça, né? Meu zero peça está aqui. Mas aqui para mim é mais fácil escolher o centro, que é o centro da minha peça. Ó lá. O x0 metade de 150, 75. E o meu y0 metade de 100, ó, 50. O z0 menos 2, que a gente tirou o faceamento, né? Agora eu vou definir aqui a minha peça. Ó. O W1, que seria o meu y, quanto que ela tem de comprimento, pessoal? 100. Né? Olha lá, o meu L1, que é o x. Em x eu tenho 150. Agora a minha saliência, de quanto que eu quero? Por exemplo, eu quero fazer 10 para cada lado. Então ele tem em y 100, vamos colocar aqui, por exemplo, 80. Né? E em x, por exemplo, 130, que seja, vai. Posso definir um raio, né? Vamos colocar um raiozinho de... ser um raio de meia, de 1 mesmo,
só para demonstrar. Aqui eu não quero que tenha ângulo, então eu vou estar zerado. E aqui eu vou colocar a profundidade, vamos fazer uma saliência aí de menos 15, por exemplo, né? Olha lá, com passos de 5 em 3 vezes, e aqui o sobremetal de novo, ó. Tá vendo, ó? Ele vai me orientando por aqui, ó. Então, aceitei, ó. O ciclo está aqui, eu não preciso dar posição nada, porque ele já foi preenchido aqui, né, ó. Vamos ver se deu certo, ó. Vai repetir os passos, não tem jeito, né? Beleza? Então, legal. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui agora nos desenhos. A gente precisa fazer, essa peça aqui é um pouco mais chata. Eu queria fazer com vocês, essa peça aqui é legal, essa aqui também. Vamos ver se a gente consegue, acho que fazer as duas vai ser difícil, né? Então, vamos fazer essa peça aqui, ó. Qual que é o detalhe dessa peça, pessoal? Eu tenho aqui, ó, esse contorno aqui que eu tenho que desenhar, né? Mas o CNC Sims, ele te dá esse recurso do ciclo de contorno, tanto no Shop1000 como na programação em G. Né? Então vamos lá, ó, eu vou entrar aqui, ó, vamos voltar lá no Program Manager, né, ó. Vamos criar um novo programa no Shop1000, eu vou chamar esse aqui de peça, não, vamos chamar ele de contorno mesmo, vai. Para a gente lembrar que a gente vai fazer o contorno. Mesmo esquema, pessoal, vamos dar uma olhada na peça, ó. Essa peça ela tem quanto aqui, ó? 150 por 100, muito parecida com a outra lá, com 20 de profundidade. Então, ó, a gente já usa esse benefício aqui. Vamos definir o nosso zero peça aqui. Olha lá, ela tem 150 por 100. Eu nem vou fazer o faceamento, agora a gente não perder tempo. Vamos fazer com a profundidade correta, 20, né? Olha lá, distância de segurança, tudo. Aqui eu vou deixar otimizado, né? E vou dar o aceitar. Então, beleza, ó. Vamos analisar a peça aqui primeiro. Eu vou fazer primeiro esse contorno aqui para eu poder fazer bem devagar aqui em detalhes, né? E mostrando para vocês. Ó. Então, o que é um contorno, pessoal? Nós vamos fazer esse desenho, né? Então, o desenho, por exemplo, a gente vai trabalhar em coordenadas absolutas aqui pelos valores do desenho, né? Sendo que o meu zero absoluto é esse cara aqui, o meu zero peça. Então, como é que é um desenho? Eu vou partir de um ponto, vou fazer, por exemplo, um segmento, eu tenho que começar pelo ponto inicial e o ponto final. E depois o restante eu vou dando sempre o ponto final, né? Porque o ponto final é o mesmo do inicial do segmento seguinte. Vocês vão perceber que é muito simples de fazer isso daí, ó. Então vamos lá, ó, vamos começar nessa pecinha aqui, ó. Aqui está o nosso zero peça. Se eu partir desse segmento aqui, ó, que é um segmento inclinado, tá vendo? Ele me deu 4 graus aqui, ó. Então eu vou fazer esse segmento aqui, ó. Eu vou partir desse ponto, que aqui, ó, seria 5 em X e 5 em Y, e vou terminar aqui no comecinho do arco, ó, que o meu Y vai valer o quê? 75. E o X, ó, eu não sei. Eu não sei, porque se eu projetar esse ponto aqui para baixo, eu não tenho esse valor informado aqui. Eu tenho só esse raio aqui, né? Mas aqui eu não sei realmente se é 1/4 do arco ou não. Eu não sei esse valor. Eu não tenho esse valor real. Correto? Né? Só a gente analisar aí, ó. Então vamos lá, ó. Aqui, pessoal, eu tenho esse novo menu que eu não mostrei para vocês, que é o fresamento de contorno. Então, olha lá, cliquei nele aqui, ó, e aqui eu vou abrir novo contorno, que é o nosso contorno da peça. Então, eu vou chamar ele aí de contorno mesmo, só para, né? Então, olha lá, vou aceitar. Olha lá, como é que ele começa? Ele quer saber o ponto de começo, né?
Então, aqui no desenho eu mostrei para vocês. Nosso ponto é esse cara aqui, ó, x5, y5. Então, vamos lá, coordenada absoluta, x5, y5. Vou dar o quê? O meu aceitar, ó. Ele criou o meu pontinho aqui, ó. Vamos voltar no desenho, agora eu vou ter que subir esse cara aqui, ó. Ele não está na vertical, ele está inclinado quanto aqui, ó? 4 graus. Então, para isso, ó, quando eu tenho inclinação, eu tenho que usar esse cara aqui, ó, né? Então, vamos lá, ó. Ele vai me perguntar, ó, qual que é o ponto final em x, né? Lembrando aqui, ó, ponto final está aqui. Eu não sei. Em x, infelizmente, eu não sei. Agora, em y, ó, eu consigo dizer o quê? Que é 75. Esse aqui projetando está certo. E olha que legal aqui, ó, eu tenho esse ângulo, né, em relação ao x. Então, vamos olhar aqui, ó. Se aqui eu tenho 4 graus, para completar os 90 em x, eu tenho quanto? 86, né? Então, eu tenho como fazer essa inclinação aí, 86. Ele me pergunta se eu tenho algum raio de transição para o próximo aqui, eu não tenho. Vou deixar em branco, senão eu faria ou raio ou chanfro, né? Ó. Não tenho. E eu vou dar o que? O aceitar. Olha lá. Ele criou o meu segmento inclinado. Vejam como é prático. Agora, continuando o desenho, agora eu vou fazer esse arco aqui, ó. E eu sei que o meu arco, o quê? O ponto final dele vai valer quanto? Ó? Projetando em y, 95. E projetando em x, desculpa aí, em y, 95 e projetando em x, 30. Então tá fácil. O meu raio, ó, ele vai partir daqui para cá. O meu arco, desculpa, ele está no sentido horário com raio 20. Então, para isso, ó, eu tenho aqui o botão de arco. Então, primeira coisa, primeiro parâmetro, está no sentido horário ou anti-horário? Eu tenho que acertar. Ó. O meu desenho está no sentido horário. Horário, o meu raio é 20. E ele vai terminar onde aqui? Ó, no meu x, projetando em x 30 e em y 95. Então, olha lá, meu x 30 e o y 95. Olha lá. Ele me dá a opção de selecionar o arco, ó, ele já está selecionado. Se eu vier aqui, ó, eu seleciono esse outro arco, volto, seleciono o que eu quero que está em laranja. Ó. Então, eu vou transferir o que eu selecionei e vou dar um aceitar. Olha lá. O meu inclinado e o meu arco aqui. Vamos voltar para o desenho. Então, agora eu vou fazer esse cara aqui, ó, né? Aqui está fácil na horizontal, ele termina aqui, ó. O meu x é 120 e o meu y continua 95. Então, ó, vou usar o meu segmento horizontal. Olha lá, ele vai me pedir só o x, né? Que é o 120, porque ele já está na altura certa. Estou andando em x agora. Então, ó, vou aceitar, olha lá, beleza. Agora eu tenho que fazer o outro arco de novo, aqui no desenho, né? Ó. Só que agora aqui, pessoal, eu tenho só o ponto y, eu não sei quanto vale esse x. Mas ele não é espelhado, a gente não calculou aqui, ó. Olha que legal isso aí, desse recurso, ó. Por exemplo, eu posso voltar aqui, ó. Se vocês olharem aqui no canto superior, né, do lado esquerdo, ó, eu consigo voltar aqui, ó, por exemplo, ó, e pegar esse valor do x aqui, ó, que vale o que, ó lá, 9 ponto... Opa, deixa eu... Tá aqui em cima, né, ó. Olha lá, 9.895. Deixa eu até anotar aqui, 9.895. Então, agora eu tenho o valor de x aqui. Tá vendo como ele não é 10? É quase 10, né? Não foi o arco completo, né? Para dar o... Vamos voltar agora aqui no desenho. Então, ó, eu tenho essa distância agora aqui como 9.895, né? Então, eu consigo calcular esse ponto agora aqui, ó. Não consigo? Que seria o quê? Essa minha distância aqui. Então, essa minha distância, o que que é? 150 menos 8.95. Então, peraí, vamos lá. Fazer um negócio aqui de... Vou fazer de cabeça, vai que eu erre, né? Então, olha lá, 150 menos 9,895 vai dar 140,105. Para a gente fazer um negócio certinho. Então, aqui, ó,
O meu X, ó, vamos lá, vamos fazer o arco, né, ó. Vamos ver pelo desenho aqui, está no sentido horário, né, continua no sentido horário. Então vamos arrumar esse cara aqui. O meu raio, 20. Raio 20, olha lá o X, vai terminar onde? No 140, que eu calculei, ponto 105, e a minha altura em Y, ó, esse cara aqui, projetando 75. Então eu vou desenhando, é um recurso muito útil. Lógico, ele tem aqui, por exemplo, possibilidade de calcular tangente antecessora, que aí é para contornos complexos, né, que você não tem a distância do centro do arco, não tem. Isso aí tem alguns exemplos prontos, né, só que são exemplos mais complexos. Né? Então, ó, aqui eu calculei. Ó, ele não conseguiu calcular sozinho, ele está me pedindo o I ou J, né, a distância do centro. Então eu posso olhar aqui na peça. Em relação aqui, ó, ao meu zero peça, por exemplo, o meu X ele está em quanto? Em 120, né? Então eu posso colocar aqui o meu I, ó, por exemplo, 120, a distância do centro do arco. Opa, peraí. X. Deixa eu ver uma coisa aqui, o que aconteceu? Eu cancelo. Ah, então ele perdeu aqui. Por que será? Se vira nos... Vamos fazer o seguinte, tem que apagar esse elemento. Eu não sei, algum errinho aqui dele mesmo que deu aqui, ó. Então vamos lá, rapidamente, ó. Primeiro arco, vamos lá. O raio de 20, né? Vamos retomar aqui, ó. Esse arco aqui, ele morre aqui. X30, Y95. X30, Y95. Olha lá. Está selecionado, transferir. Agora aqui é o segmento na horizontal. O meu X vem até aqui, ó, que é 120. Então vamos lá, X 120. Beleza, ó, fazer o arco de novo, sentido horário, raio 20. Ele vai terminar X 140.105 e o meu Y, cadê? 75. Eu devo ter digitado alguma coisa errada, mas é até bom que aconteça isso no exemplo para a gente ver como corrigir, né? Então, olha lá, eu preciso selecionar o arco menor. Então, eu vou usar esse cara aqui, ó. Selecionei ele aqui, vou transferir, ó. Tá quase pronto agora, ó. Então, agora eu preciso dar esse cara aqui. Olha, ele vem aqui no 145, né, em X, com uma altura de 5. Aqui tá mais fácil. Que errado aqui, vai. Então, olha lá, segmento inclinado, X 145, Y 5. Olha lá, agora falta só fechar esse cara aqui, eu posso desenhar ele na horizontal, né? Ou posso usar esse botão aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Fechar o contorno, tá vendo, ó? Ele já fecha para mim, então tá fechado o contorno, eu vou dar o aceitar. Olha lá, para eu abrir ele de novo, eu venho aqui na setinha lá, o meu contorno tá aí, né? Tá pronto o meu contorno, ó. Vou aceitar de novo, agora falta o que, ó? Olha a chave aberta aqui. Eu preciso dizer que usinagem que eu vou fazer nesse meu contorno. Aqui, ó, no nosso desenho, o que eu vou fazer? Eu vou fresar em torno desse contorno. Ó. Quanto? Ó? Vamos ver aqui, ó, 5 milímetros. Ó. Então, eu vou fazer o quê? Uma fresagem desse curso que eu desenhei. Então, voltando aqui, ó, eu tenho o ciclo aqui, ó, fresagem de curso. Vamos pegar uma ferramenta um pouco menor, pode ser essa de 16, ó. Vamos colocar um pouco de avanço, rotação, 3000. Nós vamos fazer o desbaste, olha lá. A minha usinagem, olha lá, se é concordante ou discordante, então eu vou fazer do lado esquerdo, tá certo, ó. Aqui eu conseguiria mudar, eu tenho parâmetro para isso, né, ó. Se eu tenho compensação de raio, ou se eu desligo, ou eu deixo concordante ou discordante, é completo o ciclo, né. Então, Z é 0, eu não tirei material nenhum, aqui eu vou tirar o quê? Menos 5 milímetros, ó. Agora são os mesmos parâmetros de sempre. Vamos tirar em 2,5 para tirar em 2 passos. Vou colocar um sobremetal de 1/10, que está muito alto aí.
né? E isso aqui, por exemplo, é a entrada da ferramenta, tá vendo? 100 quarto de círculo, semicírculo. Como é um simulador, pessoal, nós vamos deixar em reta mesmo. Isso aqui é para a máquina, esses parâmetros aqui, né? Número de dentes, isso daqui é para quem tem o material, a ferramenta. Aqui é só um simulador, a gente pode deixar esses que estão aqui, ó. Ele vai mostrar exatamente, ele vai fresar no entorno do contorno que a gente desenhou. Então, ó, vou dar o aceitar e agora vamos simular para a gente ver se deu certo, ó. Que agora fica mais fácil de vocês visualizarem, ó. Olha lá, 1, 2, né? Ó, ficou um biquinho aqui. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Então, o que eu posso fazer aqui? Olha como é rápido, ó. Eu posso editar aqui, por exemplo, ó, e chamar uma ferramenta maior. Essa de 32, por exemplo, olha lá. Só troquei a ferramenta e acertei minha peça. Então fica algo muito prático, né? Olha lá. 1, 2, beleza. Vamos voltar aqui no desenho, ó. Vamos fazer esse bolsão aqui, que é um ciclo que a gente não fez antes, né? Então, para isso, ó, eu posso fazer um contorno, eu posso usar o ciclo que já está pronto, que não faria sentido, né? Então, ó, vamos lá, ó, fresamento, tá aqui, ó, ciclo de bolsa, bolsão. Já está pronto, é o mesmo conceito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui com calma, ó, ele tem um raio de 6, né? Então eu vou usar uma fresa de 10 para fazer, né? Ele é 60 por 40 com 30 graus de inclinação. Então percebam aqui, ó lá, completo ou simples, vou deixar o completo. Então vamos selecionar a ferramenta, vamos usar uma fresa de 10, ó, né? Vamos aumentar um pouco esse avanço aqui, a rotação. Ó, de novo, vou fazer o bolsão, eu preciso dar um ponto de referência para o CNC calcular as coordenadas. Então eu vou dar o centro da peça, muito mais fácil, vou deixar aqui, ó. Olha lá, desbaste, acabamento, posso fazer a borda ou o chanfro, né? Vamos fazer o desbaste. Posição individual, né? Que é o correto. Então, lá, vamos ter que dar referência da peça de novo. Então, ó, ele é 150, então o meu centro é 75 em X e 100 em Y, né? O meu Z é 0, a gente não tirou material nenhum aí de onde a gente vai tirar. Aqui o W, ó, qual que é o bolsão, o comprimento dele em relação ao Y? Então seria esse cara aqui, ó, 40. Então W 40. O L, ó, em relação ao X, vamos ver aqui no desenho, 60, né? Então, ó, L 60, ele vai te mostrando, tá tudo aqui do lado, ó. O raio interno, cadê o desenho? Raio 6, vamos fazer um raio de 6. O ângulo 30 graus está lá no desenho. Vamos ver o desenho agora aqui, ó, ele vai tirar aqui ó, o bolsão, né, ó, 15 milímetros. Então, ó, só vou deixar negativo só para visualizar, menos 15. Aqui de novo, o diâmetro da fresa. Então tem um raio de 6 com uma fresinha aqui tranquilo. Vamos ver se ele faz 50% de entrada do diâmetro, né? Se eu vou tirar 15, vamos fazer em 3 passos de 5. Sobre o metal, 1/10 vou deixar. E aqui é a imersão da ferramenta, ou helicoidal, ou oscilante. Estamos simulando aqui, vou deixar quieto, vamos deixar vertical mesmo. Então, olha lá, vamos aceitar. E agora vamos simular para ver se deu algum erro. Opa. Bolsão fora. Vamos ver o que aconteceu. Então, a posição aqui, eu esqueci de preencher o Y, que era 50, né? Vocês viram o que acontece? Ele ficou lá em cima, né? O ponto de referência aqui, né? Ó, metade de X, metade de Y, que é 100. Eu até calculei, não, mas esqueci de digitar. Isso que é legal do simulador. Vamos simular de novo. Três passos, né? Olha lá, beleza, fez o meu bolsão aí. Então aqui eu posso brincar com o mouse, com ele, né?
Legal, vamos ver a peça aqui de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Queria fazer essa ranhura aqui para vocês terem um exemplo. Desse ciclo de ranhura, que seria bem interessante. Vamos ver se eu consigo. Essa peça tem quanto aqui? 100 por 100, né? 100 por 100 com 20 de profundidade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui acho que todo mundo entendeu, né, pessoal? É muito simples. O que eu poderia fazer aqui? Olha que interessante, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, criar a minha pecinha de 100 por 100, com menos 20, já está quase pronto. Estou fazendo isso porque está estourando o tempo, né, praticamente, do vídeo. Então aqui, ó, eu corto esse cara, corto. Vou fazer um programinha aqui em cima dele mesmo, né, ó. 100 por 100 por 20, beleza. Vamos ver esse cara aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma saliência, né? Se vocês olharem o desenho aqui, ó, de 15. Então, ó, rapidamente aqui, para a gente começar. Não vou fazer o faceamento. Olha lá, o ciclo de saliência eu já tinha mostrado para vocês antes. Tenho que acertar aqui o meu zero, ó. Então agora não é mais 150 por 100, é 50 por 50, porque a peça, né, ela tem 100 por 100. Olha lá, o meu Z0, não tirei material. Vamos ver o desenho aqui, ó. Esse cara aqui tem 90, né? Isso, 90 para a peça de 100. Então a saliência fica muito fácil, ó. Então, ó, o comprimento da peça total aqui, ó, 100 por 100. Opa. E a minha saliência aqui vai ser 90, então 90, 90, 90 mesmo, né? Por 90. Vamos ver o raio. Aqui não vai ter. Ah, não tem sim, raio de 5, tá dado aqui, né? Então aqui, ó, raio de 5. O ângulo é 0 e eu vou tirar lá menos 15 com um passo de 5. Tá vendo? A maioria dos parâmetros eu posso utilizar, só para a gente ganhar tempo. Vamos simular para a gente ver. Joia? O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é o ciclo de ranhura, né? Que está aqui, ó, que é muito útil. Né? Eu tenho ranhura circular e longitudinal. Vamos ver o desenho aqui, ó. Eu posso facilmente aqui, por exemplo, fazer o quê? Uma ranhura circular. Vamos ver rapidamente o desenho, ó. Ele tem aqui, ó, 8 de comprimento, né? 8 de distância. Esse raio aqui, ó, 45, né? Então vamos lá, ó. Vamos pegar uma ferramenta primeiro. Vamos pegar uma fresa menor aqui, ó, essa de 4. Aqui é um avanço, rotação, nem vou mexer para a gente não ganhar, para a gente ganhar tempo. Então aqui o número, eu só quero uma ranhura só, né? Olha lá, o ponto de referência eu tenho que dar, senão ele não vai saber fazer. Então é esse meu ponto aqui, ó. O meu x vai valer quanto, ó? Se aqui eu tenho 30 e o comprimento é 100, então o meu x aqui vale quanto? 70, né, ó? Vamos ver se 70, vamos ver o y agora. O y lá, 30 de altura. Então, em relação ao meu zero peça, 30. O meu Z0 é 0. Lá, o meu número de ranhuras é uma só. Agora, ó, tem que observar aqui no desenho que está te orientando. Ó, o raio que ele está pedindo, ó, é em relação ao centro da ranhura. Vamos ver no desenho aqui, ó. Aqui ele me deu o quê? Um raio de 45 e ela tem 8, né? Então o centro dela aqui eu tenho 4. Então 45 menos 4, então vai ser o quê? 41, né? Então meu raio aqui, ó, 41. Esse meu ângulo aqui, ó, vamos ver, eu tenho esse ângulo em relação ao x, vamos ver o nosso desenho, ó. Em relação ao x, ela começa aqui. Então eu tenho, vocês estão enxergando aqui, ó, eu tenho o quê? 90 graus, é muito fácil, né, Lê? Então aqui, ó, eu tenho 90 graus. E o meu ângulo α1, ó, é em relação ao término dela, né? Ela começou, ó, quanto que ela tem
no final. Então, olha lá, ela está aqui, ela termina exatamente aqui, mais 90 graus, né? Então tá mais fácil aqui de fazer, 90. Olha lá, o comprimento dela é 8. A profundidade, deixa eu ver aqui no desenho, profundidade aqui, ó, 5, né? Que eu já estou quase estourando o tempo aqui. Vamos colocar negativo só para visualizar. Vamos fazer em 2,5 em 2 passos e o sobremetal 1. Então, pessoal, o conceito importante é aqui, ó. É o preenchimento, né? Não tem, ó, é tudo muito bem explicado, ó. Por exemplo, o ângulo, ó. Se alguém ficou com dúvida, ó, é o ângulo inicial, né? Em relação ao x, aonde ela começa. Né, ela começa aqui, ó, em relação ao meu x, é esse ângulo de 90 graus. E depois do começo até o término dela é mais 90. São dados que eu tenho que passar para o CNC, senão ele não consegue calcular e fazer a peça. Então vamos simular aí para a gente ver se deu certo. Olha lá. Interessante, né? E muito prático. Rapidamente você faz. Então, ó, tem 3 minutinhos aqui do vídeo. Vamos ver se eu consigo. Vamos fazer o seguinte, usar o ciclo de gravação que eu não dei esse exemplo para vocês. Então, eu vou lá no offset, ó. Eu não tenho uma ferramenta de gravação aqui, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Ué, peraí. Uma ferramenta nova. Ó, esse cara aqui, uma ponta esférica cilíndrica. Eu vou criar ela aqui, ó. Então, eu vou dar um comprimento para ela de 100 e um diâmetrozinho aqui de 2, né? Tá bom para a gente escrever. E 2 cortes, né? Preenchi ela e tá pronto. Então, vamos voltar aqui no nosso contorno, ó, nossa peça, vamos abrir aqui. Ó, eu parei aqui, agora eu vou usar o que? Ó, fresamento, o ciclo de gravação, né? Ó, vou escrever um texto. Por exemplo, quero escrever UFRN. Deixar em letra maiúscula. Então vamos lá, vamos pegar aquela ferramenta que eu criei, olha lá, cadê ela? Está aqui, ó, selecionei ela. Avanço aqui, nem vou mexer nada, se ela é espelhada ou não, se ela está nesse sentido aqui com ângulo, vamos deixar ela linear primeiro. Novamente um ponto de referência. Eu vou deixar em referência em relação ao meu zero peça mesmo, né? Para eu poder estimar mais ou menos aqui, ó. Então vamos ver o desenho aqui. Eu quero, a gente não fez esse cara, eu quero escrever mais ou menos onde ele está aqui, ó. Então, ó, eu vou dar um ponto de referência aqui, ó, x70 e o y30. Vamos ver o que acontece, né? Então, o meu ponto de referência, o x é 70 e o meu y30. Z0 é 0. Aqui eu vou tirar só 3 milímetros para a escrita. Vamos colocar um tamanho de letra, tá vendo? O meu W, ó, é o tamanho da letra, 20. E o dx1, ó, esse parâmetro é a distância entre letras, vamos colocar 5. E se ela vai ter ângulo ou não, primeiro eu vou deixar 0 graus. Ó. O interessante é que aqui ó, eu tenho a exibição gráfica. Ó. Tá vendo? Ele me mostra aqui na peça ó, que está fora. Né? Ó, eu vou escrever fora da peça, porque o meu x está muito avançado. Né? Então aqui ó, eu consigo mexer. Por exemplo, o x, ó, de 70 eu vou colocar 40 lá. Ele vai para a coordenada 40, né? Mesmo assim vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque está muito grande ó, a letra, né? Então vamos diminuir para 15, olha lá. Já melhorou. Vamos diminuir para 12, olha lá, ficou melhor. Com uma distância de 5. Então aqui ó, eu consigo visualizar, tá vendo? Ó? Se eu vier em Y aqui, eu estou na coordenada 30 mais ou menos, que é a minha referência, ó, vou colocar ele em 20, ó. A minha peça vai mais para baixo. Aí eu consigo posicionar a minha pé, onde eu quero a minha escrita aqui. Então vamos lá, vou dar um aceitar, ó, e agora eu vou simular. Pessoal, eu peço um pouco de desculpa porque realmente é muita coisa, né, para a gente fazer um vídeo de 1 hora, mas a ideia é mostrar, olha lá, ciclo de gravação. A gente viu bastante ciclos, né, de fresamento.
A ideia foi essa, vocês terem uma noção, poder até acessar o vídeo de novo, para vocês darem continuidade, né? Fazerem a instalação do simulador. Lá no nossa página tem um manual completo em português, tanto de fresamento como torneamento. Né? Vocês podem fazer o download, não precisa nem fazer o registro na página. Tem vários exercícios prontos, passo a passo. Acho que até essas peças que eu mostrei aqui estão prontas lá, ou para serem feitas, né? Então, eu acho que a ideia foi essa daí. Então, o próximo vídeo, a parte 3, vai ser o torneamento. Né? Vamos escolher algumas peças aí. Espero que todos acompanhem e também façam uso, deem continuidade, né, na prática, né, dessa programação, porque é sempre muito bem-vindo, né? Todo tipo de conteúdo adicional para vocês pode fazer a diferença em algum momento aí. Tá bom, pessoal? Agradeço aí mais uma vez a atenção.